certeza que Deus vai honrar muito a vida de vocês. O tema que nós vamos estudar nesta noite, dentro desta série, esta é a 9ª mensagem que eu falo sobre nos prepararmos para a guerra. Hoje eu vou falar sobre a força e o poder, o subtítulo, a força e o poder da unidade. Lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve uma carta, já no primeiro capítulo de Coríntios, e os primeiros versículos ele já começa dizendo assim: rogo-vos, irmãos. Ele diz assim, olha, eu faço um apelo, meus irmãos, eu estou aqui suplicando, meus irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Senhor, fala-nos agora, Pai, que esta palavra abençoe poderosamente os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu comecei domingo a falar sobre essa questão da unidade, dentro desta série de nos prepararmos para a guerra, porque à luz da palavra de Deus eu percebo como o mal é organizado. Você sabe que o mal, ele é muito mais organizado e as pessoas parecem que têm a tendência de se unirem para o mal muito mais do que as pessoas têm de se unirem para o bem. Você sabe que às vezes você vê pessoas que, de uma forma, às vezes velada, às vezes as pessoas com muita facilidade se unem para fazer algo de errado, ou para fazer algo que não tem a bênção ou a aprovação de Deus. Mas o oposto disso, se unirem para fazer o bem, parece que é muito mais difícil. Haja vista, se nós analisarmos até culturalmente o nosso país, a gente percebe que algumas celebrações, algumas festas, por exemplo, uma festa típica no Brasil, que é o Carnaval, onde é a festa da carne, você percebe que pessoas viajam de todos os lugares do Brasil e do mundo para se unirem numa concentração para uma festa da carne, onde a carne é celebrada, o carnaval, a celebração da carne, né? E as pessoas se unem para isso. E Paulo, quando escreve isso à igreja de Coríntios, é interessante a colocação paulina. É interessante a forma com que Paulo se coloca, porque Paulo fala assim, olha, rogo-vos, a expressão de Paulo, é como, eu sinto a visão que eu tenho, é como se Paulo estivesse ali de joelhos pedindo, gente, pelo amor de Deus, é como Paulo estivesse dizendo assim, gente, por tudo que é mais sagrado nesta terra, gente, olha, por tudo que é mais puro, verdadeiro e sagrado, olha, vamos falar a mesma coisa. Ele diz aqui, olha, que não haja divisões, o versículo não está na tela, que pena, que não haja divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, pelo amor de Deus, gente, vamos ficar unidos. Por quê? Eu falei domingo, naquele momento, a igreja de Coríntios estava passando por um aspecto de divisão muito grande. As pessoas estavam, a igreja de Coríntios estava dividida em 4 grupos distintos. Um grupo que dizia assim, não, eu sou um seguidor de Paulo. Se Paulo falou, está falado. Havia um grupo que dizia, não, senhor. Eu estou com Cefas, eu estou com Pedro. Se Pedro falou, é lei. Não, eu estou com... E havia uma divisão, brigando. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E havia um grupo dentro da igreja de Coríntios que dizia, eu não sou nem de Paulo e nem de Pedro. O meu negócio é com Apolo, porque Apolo... E uma outra turma que dizia, que é isso, vocês estão tudo maluco, não é Pedro, não é Paulo e não é Apolo. O meu negócio é direto com Jesus, porque Jesus... E as pessoas viviam numa divisão. E Paulo, quando percebe aquilo, Paulo escreve uma carta dizendo, gente, vamos parar com isso. Não vamos guerrear entre nós mesmos. Mas você sabe que hoje, se nós pegarmos com todo carinho, vou falar isso, há uma guerra hoje travada, às vezes dentro da própria igreja evangélica.
aonde parece que uma igreja é melhor do que a outra, que um irmão é melhor do que o outro, há uma briga doutrinária, não porque aquela doutrina, não porque essa doutrina, e há uma guerra muito grande, e isso faz muito bem, sabe para quem? Para o inferno. Quem se alegra com a nossa divisão é o inimigo, é o diabo. O inimigo, ele quer exatamente isso. Por quê? Porque quando nós estamos, desculpe a expressão, rachados, quando nós estamos divididos, quando nós estamos em guerra, o inimigo prevalece. Você se torna uma presa fácil nas mãos do inimigo. Como eu disse há pouco, o mal se une muito fácil. Parece que para fazer alguma coisa errada, surge gente do nada, as pessoas se unem com muita facilidade. E se nós pegarmos desde os primórdios, você vai perceber que isso sempre aconteceu. Por exemplo, havia ali o povo de Deus, pacífico, querendo fazer a vontade de Deus, sem querer confusão com ninguém. Daqui a pouco, por inveja, por ódio, por raiva, por querer de alguma forma destruírem o povo de Deus, os exércitos inimigos faziam o quê? Se uniam. É muito comum você perceber que assim, vinha o exército dos amorreus, dos jebuseus, e eles se uniam de alguma forma para intentar contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Dali a pouco se uniam 3, 4 exércitos e vinham fazer guerra contra o povo de Deus. Sempre houve uma união muito grande dos inimigos para que houvesse a destruição do povo de Israel. Pois bem, o que a gente precisa entender com isso? Que o mal sempre vai se organizar de alguma maneira, ele sempre vai se armar de alguma maneira, o inimigo sempre vai usar pessoas, estratégias dele, para de alguma maneira gerar algum tipo de destruição na sua vida. Seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, seja no seu ministério. Sabe que o inimigo, ele é astuto. Então ele coloca muitas vezes pessoas no nosso caminho para que de alguma forma essas pessoas possam desestruturar e desestabilizar as nossas vidas, até mesmo a sua vida espiritual. Eu tenho falado aqui que o inimigo usa até pessoas para trazer profecias falsas para gerar destruição na sua vida. Quantas pessoas já não arruinaram a sua vida, o seu casamento, o seu ministério, porque vem alguém ali usado por Satanás, não é usado por Deus, usado pelo inimigo, traz uma falsa profecia ou uma pseudo-profecia, e a pessoa às vezes entra naquele engodo, naquela artimanha do inimigo, e às vezes decai da graça de Deus, se desvia dos planos e dos propósitos de Deus para a sua vida. O mal é organizado. A gente tem que entender isso, igreja. Você precisa entender, o mal é organizado. Em Gênesis 11, veja que isso não é muito novo, não, isso vem desde os primórdios da criação. Em Gênesis 11, 3 diz assim, veja aí, leiam comigo. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Vamos fazer o tijolo bem feitinho, bem queimadinho, sabe, forte, robusto. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o tope chegue até os céus. E olha só o que eles queriam, olha a intenção do coração. E tornemo-nos célebre o nosso nome. Olha, você veja aqui um grupo de pessoas que se unem dizendo assim, vamos fazer um edifício, um prédio que chegue até o céu. Não é com o intuito de, olha, vamos fazer isso porque nós queremos ver Deus, nós queremos ver como é os céus. Não. A intenção é se tornar célebre, ou seja, ali você vê a jactância, a arrogância, a prepotência, a vaidade daqueles homens, para tornar célebre, grande, queriam grandeza, queriam glória humana, o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja como o mal é unido. O Senhor, quando percebe isso, dá um fim, né? Versículo 6 diz, e o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha o que o Senhor diz em Gênesis, isto é apenas o
começo. O Senhor então ali, em Babel, começa a distribuir as línguas para que as pessoas começassem a não estar mais de acordo, começassem a se separar, porque o homem havia ali, o coração do homem havia se perdido. E hoje, a gente percebe que, novamente, as pessoas têm a tendência de se unir para o mal. E o que eu quero que você entenda hoje, à luz do Espírito Santo de Deus, é que nós, como igreja, precisamos nos unir para fazer a vontade de Deus. Nós, como igreja, precisamos nos unir com o Senhor. Nós, como igreja, precisamos nos unir uns com os outros para que possamos criar um sistema de proteção e de defesa de um para com o outro, como eu falei aqui no domingo. Eu quero repetir uma história que eu contei aqui domingo, porque ela é real, ela é verídica, não é uma história que eu criei, embora eu tenha muita criatividade, mas não teria criatividade para tanto. Eu vi naquele canal Discovery, não sei quem estava aqui domingo ou quem assistiu pela internet, é um grupo de 6 leoas, está aí na internet, você pode ver, um grupo de 6 leoas, que elas estão ali sendo monitoradas por esse canal de TV, e elas se deparam com uma manada de búfalos. E elas ficavam ali olhando, segundo a narrativa, para ver se havia algum búfalo doente, algum búfalo mancando, e elas ficam analisando. Quando elas identificam uma presa fácil, vulnerável, elas então atacam. E de repente, no meio de todos aqueles búfalos, havia um filhotezinho de búfalo. E quando aquelas leoas viram, elas partiram para cima, e aquela manada de búfalo fugiu. E quando a manada de búfalo fugiu, ficou ali aquele bebezinho e elas atacaram. Quando o bebê grita, a manada para, 2.000 búfalos, eles param e eles olham para trás, e como se eles conversassem um com os outros, eles vêm de forma avassaladora e arrebentam com tudo, e aquelas 6 leoas fogem para não morrer, porque a quantidade de búfalos era muito grande, e elas então saem em disparada e ficam depois à distância olhando com medo. E o que eu entendi disso? Eu entendi que todos nós precisamos de um sistema de proteção. Que muitas vezes quando um cai, é necessário que alguém esteja ali para estender as mãos. Porque quando a gente percebe que um irmão em Cristo está por um caminho torto, muitas vezes é a nossa obrigação, Deus vai colocar você ali para dizer, ó, meu filho, está errado, mãe, não pode ser por esse caminho, pai, olha, eu sou teu filho, eu te amo, mas o senhor está indo por um caminho que é um caminho de morte, Deus não está nisso. Isso é um sistema de proteção. Porque nós, amados, precisamos nos unir como filhos de Deus, nós precisamos ser uns para com os outros, e eu entendi, à luz da palavra de Deus, eu quero mais uma vez compartilhar isso com vocês, que quando nós temos pessoas que estão unidas conosco no mesmo propósito, debaixo da vontade do Senhor, debaixo daquilo que Deus, nós nos protegemos. Você sabe que às vezes algo que você fala para alguém, você está protegendo ali a vida dessa pessoa. Quando você ali é usado por Deus para dizer, olha, não vá por esse caminho, você está protegendo a vida de alguém. E é necessário que você se cerque, sabe, de pessoas que vão ser ali canal de Deus, bênção de Deus na sua vida, que vão proteger você. Não é apenas uma história da natureza, onde os búfalos voltam e protegem um bebê. Amados, termos unidade é um sistema de proteção. Estar ao lado de pessoas que têm uma palavra de Deus, estar ao lado de pessoas que vai te trazer ali, às vezes uma lucidez, uma clareza ao lidar com uma situação, ao lidar com uma dificuldade, isso é um sistema de proteção. Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos proteger. Então, o que eu quero que você hoje, à luz da palavra de Deus, entenda que é muito importante nós termos comunhão. O que o inimigo mais quer é um reino dividido. O que o inimigo mais quer, de verdade eu quero te dizer isso, é pôr fogo na tua família. É colocar pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra o marido. O que o inimigo mais quer é gerar problema, destruição, arrumar encrenca. Por quê? Porque ele enfraquece a sua vida. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando uma família está ali com desentendimento? Às vezes num pé de guerra, o marido e a mulher.
você vai para lá, não sei o quê, e começa uma discussão dentro de casa. Sabe o que acontece? Primeira coisa, não oram. Sabe qual é a segunda coisa? Você vai para a igreja? Não sei. Ah, você não vai? Também não vou. Não vem para a igreja. Se não está vindo porque está assistindo pela internet por alguma questão de comorbidade, a pessoa diz, não vou ligar também, não vou assistir nada hoje, não quero, não estou com cabeça para ver culto. O inimigo sabe como minar a vida das pessoas. Por que eu estou aqui hoje falando isso para você? Porque nós temos que nos preparar para a guerra. Nós precisamos entender que este afastamento gera um esfriamento, um arrefecimento, sabe? Toda divisão enfraquece. E Deus não nos quer divididos. Por que Deus não nos quer divididos? Lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 17, diz assim: E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Então, o Senhor já disse, olha, quando a gente divide, quando o reino está dividido, não subsiste. Quando o reino está dividido, as coisas ficam ruins. Quando o reino está dividido, as coisas se arrebentam. Quando o reino está dividido, a casa cai. Amados, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. O inimigo quer gerar divisão entre você e a sua família. O inimigo quer gerar divisão entre você e a sua igreja. O inimigo quer criar inimizade entre você e pessoas de Deus. Você sabe que o inimigo não vai atacar muito lá fora, não. Em absoluto. Às vezes a pessoa vive em total harmonia no trabalho, porque as coisas lá, o mundo jaz no maligno. Às vezes a pessoa tem total harmonia em muitos lugares, mas às vezes, sabe onde o inimigo vai atacar? Vai atacar você dentro de casa, para você ir para o mundo, para você ir para a rua. Às vezes o inimigo vai atacar, vai querer criar uma divisão dentro da tua família, para você não ter paz em casa. Fala, sabe de uma coisa? Isso aqui é um inferno, eu não vou ficar aqui, eu vou para a rua. Porque ele não quer você em casa com a tua família, orando junto, assistindo o culto, tendo comunhão, falando das bênçãos de Deus. Vocês conseguem entender o que eu estou te falando nessa noite? Qual é a artimanha do inimigo? Nós temos que nos preparar para isso. E o que mais, bispo? O inimigo, ele quer atuar na igreja. Ele quer criar divisão na igreja. Sabe para quê? Para você se afastar. Porque ele sabe que aqui você está protegido. O inimigo sabe quando uma pessoa está na igreja, ela está acolhida. Porque se acontece alguma coisa, nós aconselhamos. Se alguém deixa de vir à igreja, nós ligamos, nos preocupamos como está a vida, o casamento, o marido, a esposa, os filhos. Esse é o nosso papel, nós fazemos isso. Mas o inimigo quer o quê? Quer o esfriamento, quer o afastamento, para você ser um pequeno búfalo, um búfalozinho filhote, para as leoas virem e te atacarem. Você consegue entender pelo Espírito Santo de Deus o que o Senhor está falando nessa noite? Você consegue entender isso? Então nós temos que tomar muito cuidado, amados. Por isso que a busca da igreja é para promover a unidade. A igreja não existe para te fazer mal. A igreja não existe para te pôr peso, para te colocar culpa. A igreja existe para te proteger, para gerar comunhão, para te ensinar a palavra, para te fortalecer. Olha o que diz 2 de Crônicas 32:4. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro, que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viram os reis da Síria e achariam tantas águas. Ou seja, a unidade, quando nós nos unimos, nós alcançamos o nosso objetivo. Quando nós nos unimos, nós não deixamos o rei da Síria, nós não deixamos o inimigo tomar o que é nosso. Quando nós nos unimos, nós nos protegemos. Então a unidade, eu queria te dizer, ela é uma arma muito poderosa. Agora, às vezes a gente quer ter unidade, e eu quero te ensinar qual é o grande segredo para você ter unidade. Bispo, como que eu fortaleço a minha unidade com as pessoas? Como que essa questão da unidade? Porque eu quero estar protegido. Eu quero proteger a minha casa, eu quero ser o protetor da minha família, eu quero proteger o meu casamento, eu quero proteger os meus filhos. Como eu me protejo? Eu quero te dizer um segredo de Davi,
que eu quero compartilhar com você, embora eu saiba que você já conhece, mas eu preciso aqui fazer você recordar. O salmista no Salmo 5, versículo 3 diz assim: de manhã ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A unidade começa entre nós e Deus. Porque se eu não consigo ser amigo de Deus, eu não consigo ser amigo das pessoas. Porque se eu não tenho intimidade com Deus, de alguma maneira eu vou desprezar as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. O convívio social, nós vamos conviver com pessoas como nós. E quando eu digo assim, nós vamos conviver com pessoas como nós, eu quero te dizer o seguinte: você vai conviver com pessoas cheias de defeito. Porque eu tenho um monte de defeitos. Eu guardo os meus defeitos, eu tento vencê-los todos os dias, mas eu tenho um monte de defeito. Embora você olhe para mim e me veja um homem bonito desse jeito, fala, não pode ter defeito, mas tenho, né, bem? Não tem? Ah, para você não, mas eu tenho, eu sei que eu tenho, bondade sua. Todos nós temos defeitos. Assim como eu tenho, você também tem defeito. Você tem defeito, mas você tolera os seus defeitos, sim ou não? Você suporta os seus defeitos. Tem coisa que você faz e você fala assim, meu Deus, mas eu me suporto. Você não se mata por causa dos seus defeitos. Embora você fale, meu Deus, mas eu tenho muito defeito. Mas você, de alguma forma, você convive com os seus defeitos. Porque você é você. Mas para conviver com o defeito do outro, às vezes nós temos dificuldade, um bocadinho de dificuldade. Às vezes lidar com a carne do outro, lidar com a imaturidade do outro, lidar com os problemas que o outro tem, às vezes é difícil. Às vezes nós suportamos os nossos defeitos, mas não queremos suportar o defeito do nosso irmão. Não queremos suportar o defeito do nosso filho, do nosso marido, ou do nosso irmão em Cristo, do irmão da igreja. Quero dizer uma coisa para você. A gente só vai ser capaz, ou nós só seremos capazes de suportar o outro se nós tivermos comunhão e intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque aí Deus nos mostra a nossa natureza e nos faz amar o próximo como a nós mesmos. Nos faz enxergar que do outro lado tem um ser humano que pode ter falha sim, que pode ter sim muitas imperfeições na carne como eu tenho e você tem, mas nem por isso Jesus deixa de amá-lo. Sabe o que é interessante de Jesus? Que eu, com todos os defeitos que eu tenho, Ele me ama todos os dias. Mesmo com todas as minhas imperfeições, Ele olha para mim e eu acredito nisso. E Ele diz, Ricardo, eu te amo. E assim como Ele é capaz de me amar com todos os meus defeitos e imperfeições, Ele é capaz de amar você, Ele é capaz de amar aquela pessoa que te feriu, Ele é capaz de amar aquela pessoa que te magoou, Ele é capaz de amar aquela pessoa que te prejudicou, Ele é capaz de amar aquela pessoa que você já não consegue mais amar, Ele é capaz de amar essa pessoa. Porque Ele é o Pai de amor bondoso. E nós só seremos capazes de viver em unidade numa igreja imperfeita, porque a igreja somos nós, somos pessoas e nós somos imperfeitos na carne. Nós só poderemos viver em comunhão se primeiro tivermos comunhão com Deus. Você consegue entender o que o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite? Como é importante nós termos comunhão com Deus, para nós olharmos para algumas pessoas com olhar de amor, com olhar de misericórdia. Porque o que o inimigo mais quer é que os seus olhos sejam olhos de julgamento. O que o inimigo mais quer é que você olhe para os outros e que você despreze, que você reprove. O que o inimigo mais quer é plantar no teu coração uma semente de discórdia para você chutar tudo para o alto e ir para o mundo. Porque lá não vai ter os búfalos, entenda pelo Espírito, para te proteger. Lá você fica vulnerável. Quantas pessoas, amados, eu falo isso com dor na minha alma, com dor no meu coração, se afastam da igreja por um orgulho, por uma vaidade, por uma soberba qualquer da carne. E dali a pouco, a pessoa que não mentia volta a mentir.
A pessoa que não usava droga mais volta a usar droga, a pessoa que não bebia mais volta a beber. A igreja nos protege. Então a nossa comunhão, ela começa, Davi fala isso, gente. Volta para mim o que diz Davi. Olha o que Davi fala. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Te apresento a minha oração. E sabe o que Davi fala? Eu fico esperando. Eu fico te ouvindo, eu fico entendendo, eu fico tentando entender, eu fico maravilhado com a sua grandeza, porque o Senhor é grande, o Senhor amado, Deus é maravilhoso. Deus não cabe numa caixinha, Deus não cabe dentro deste prédiozinho pequeno nosso, Deus não cabe aqui dentro. Deus é tão grande, Deus é tão extraordinário, que Ele só cabe em um lugar nesta terra, dentro de mim e dentro de você. Dentro da pessoa que você não gosta mais. Dentro da pessoa que você não quer conviver mais, dentro daquela pessoa que o inimigo semeou no teu coração discórdia, mas Deus está lá dentro. Deus não saiu dessa pessoa porque houve uma discórdia entre você e ela. Deus continua lá, amando aquela pessoa, assim como ama você e te amou mesmo quando você também falhou. Então eu quero que você entenda que a nossa comunhão com Deus, ela é fundamental. Porque é Ele que todos os dias nos levanta, nos coloca de pé, nos renova, nos fortalece, nos edifica, nos abençoa. É Ele todos os dias. Sabe o que Jesus fala? Sem mim nada podeis fazer. Então, nós temos que valorizar essa nossa unidade com Deus. Sabe por quê? Bispo, mas o tema da mensagem é que a unidade fortalece. Eu vou te mostrar biblicamente que sim. A unidade com Deus é uma força muito grande. Você sabe o que me fortalece todos os dias? É a minha unidade com Deus. Sabe o que muitas vezes tirou da minha cabeça o pensamento de chutar tudo e desistir de tudo? A minha unidade com Deus. Sabe que quando, na minha humanidade, na minha carne, eu me perguntei, meu Deus, mas será que eu preciso disso? Sabe o que me fez recobrar o juízo? A minha unidade com Deus. Sabe por quê? Porque quando eu estou unido com Deus, Ele fala ao meu coração, Ele me fortalece, Ele me dá segurança, Ele me dá habilidade para tratar situações que só Ele poderia nos dar habilidade. Ele nos dá sabedoria para lidarmos com os problemas dentro de casa, problemas ministeriais, problemas seculares, Ele nos dá sabedoria. Quando nós pedimos sabedoria, Ele nos dá sabedoria. Bispo, por que o irmão está afirmando categoricamente que a unidade é uma força? Por que o irmão está afirmando que a unidade fortalece? Porque a nossa unidade com Deus gera algumas coisas que o mundo nunca poderia gerar em você. Eu quero te mostrar isso biblicamente. Tiago 3,17 diz assim: a sabedoria, porém, que sabedoria? A Bíblia especifica, lá do alto, ou seja, que vem de Deus, que vem dos céus, ela é diferente. Por quê? Ela primeiramente, é pura. Depois, a sabedoria que vem de Deus, ela é pacífica. Ela não é para uma sabedoria que vem para fazer guerra. A sabedoria vem para pacificar. Ela é indulgente. Sabe que a sabedoria que vem de Deus, ela é tratável. E a sabedoria que vem de Deus, olha que interessante, ela não é arrogante. A sabedoria que vem de Deus não me torna arrogante. A sabedoria que vem de Deus, ela é plena de misericórdia. A sabedoria que vem de Deus traz misericórdia, me faz ser misericordioso e de bons frutos. A sabedoria que vem de Deus, ela é imparcial. É imparcial. Não há uma escolha, você é melhor do que você. Não, você e eu somos iguais, acabou. O pastor é igual à ovelha, a ovelha é igual ao pastor. Eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu. Eu tenho um chamado, você tem que respeitar o meu chamado, você tem um chamado e eu respeito o seu chamado. Eu tenho uma autoridade que eu fui revestido por Deus sobre a sua vida e você, em amor, se submete a ela. Amém? É assim que a Bíblia está explicando. Ela é imparcial e ela é sem fingimento. Deixa eu te explicar isso aqui agora, esmiuçando com simplicidade para você entender. A verdadeira sabedoria é a que vem de Deus. Sabe qual é a grande confusão que acontece hoje? Sabe qual é a grande confusão? Deixa eu te falar qual é.
A pessoa faz um curso, desculpa aqui entrar nesse assunto, não quero aqui desmerecer ninguém, pelo amor de Deus, porque eu sou o primeiro que valorizo estudo, curso e qualquer coisa. Mas a pessoa, ela vai e ela se conecta na internet, ela vê um coaching, um treinador de pessoas, dando uma palestra. E a pessoa ouve aquela, não, porque para lidar com o ser humano você tem que ser assim, para você poder crescer você tem que ser aguerrido, aí você tem que fazer e acontecer. E a pessoa vê aquilo e fala assim, uau, minha vida vai mudar, agora eu sou sábio, agora eu vou voar. A sabedoria humana, terrena, animal, ela é até demoníaca. Porque dependendo do que você está ouvindo, pode trazer tragédia para a sua vida. Mas sabe qual é a sensação que o inimigo quer pôr no teu coração? Entenda pelo Espírito que eu vou te falar, porque isso é muito sério. O inimigo quer pôr no teu coração que a sabedoria secular, que a sabedoria do mundo, o entendimento do mundo, vai tornar você uma pessoa bem-sucedida, um homem grande, uma mulher sábia, que sabe lidar com os problemas. Mentira. Porque a sabedoria do mundo vai embutir em você alguns conceitos. Quando acontecer alguma coisa, você fala, eu não preciso de ninguém, eu não preciso dessa pessoa na minha vida, eu vou me virar sozinho, eu sempre me virei sozinho. Eu fico imaginando um soldado indo para a guerra sozinho. Eu fico imaginando um soldado indo para a guerra sozinho. Isso não existe. Eu fico imaginando um búfalo enfrentando 6 leoas. Não vai dar certo, vai morrer. Não vai dar certo, porque 6 leoas não fogem de um búfalo. Por isso eu quero que você entenda hoje em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Nós temos que buscar esta intimidade com Deus para termos sabedoria de Deus para lidar com as situações. Jesus faz uma oração em João 17, 21, que ele diz assim, a fim de que todos sejam um. Mas qual é a definição de todos serem um? Porque é meio irracional, né? Todos sejam um. Não, que todos sejam um, mas eu e a minha mulher, às vezes entramos em desacordo com algumas coisas, nós entramos no entendimento, né? Entramos em acordo, mas divergimos em opiniões. Às vezes ela coloca uma roupa e ela chega lá para mim e fala, bem, como é que eu estou? Eu falo, está linda, fantástica, maravilhosa, estupenda, fenomenal. Dali a pouco eu saio, ela está com outra roupa. Eu falo, E ela fala, e como é que está esta daí? Eu falo, essa daí não está legal não. Porque ela me contrariou, eu contrario ela também. Às vezes a gente diverge em gostos, em opiniões, a gente tem que entrar em acordo, né? Obviamente. Então como que Jesus fala? Para que todos, não é uma coisa muito maluca, todos sejam um. Como é possível, bispo, que todos sejam um? Todos serem um é todos estarem em concordância com Deus. Porque quando eu estou em concordância com Deus, em concordância com a palavra de Deus, em unidade com Deus, nós vamos, amados, nós não vamos brigar porque há um pensamento diferente. Nós não vamos entrar em guerra porque ali há uma situação que precisa ser resolvida. Nós não vamos rachar cada um para um lado porque há um problema a ser resolvido. Não, nós somos um com o Senhor. O propósito maior é o reino, o maior propósito é Deus. Isto aqui é fácil de lidar. Você consegue entender o que o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite? Mas se você não consegue, não tem problema. Eu te explico aqui até você entender. Por isso que ele diz, a fim de que todos sejam um. Agora olha a definição de um. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu também em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Então, isso aqui é importante nós entendermos. Todos nós, amados, temos que estar em unidade com Deus. E vai aqui o meu apelo, porque quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, ele diz assim, rogo-vos. Eu queria fazer minha as palavras do apóstolo Paulo. Meu irmão, você que está na internet agora me assistindo, você que está aqui agora,
ou você que, eu não sei que dia hoje é do ano, eu não sei que mês é, eu não sei se é de dia, se é de noite, eu não sei em que período da tua vida você está assistindo esta mensagem agora gravada no YouTube. Pode ser que essa mensagem vai chegar a você no ano de 2022, 23, 24, 20, eu não sei quando você vai assistir, mas se você está agora na frente desta câmera, assistindo hoje, neste dia, eu quero te dizer em nome de Jesus, tenha comunhão com Deus. Não deixe que nada quebre a sua comunhão com Deus. Se você tem se afastado das coisas de Deus, se você tem fugido do convívio com a tua família espiritual, é o inimigo que está fazendo isso para poder enfraquecer você, para enfraquecer a sua família. Não aceite isso em nome de Jesus. Meu irmão, você que está aqui hoje, você é um privilegiado, uma privilegiada por ouvir esta palavra. Eu rogo a você, em nome de Jesus, com todo o meu coração. Sabe, não deixe nada te afastar da vontade de Deus. Sabe, eu sei que o mundo, nós temos muitos afazeres. Quando esta noite, enquanto eu estava ali escrevendo, o Espírito falava ao meu coração esta noite, porque todos nós temos desafios para serem superados. Sabe, nós vivemos num país, numa cidade que demanda muito de nós, às vezes em termos de trabalho. Eu sei que muitas pessoas passaram por essa pandemia, só Deus sabe como. Você tem que trabalhar, você tem que batalhar, não é para poder ter algo mais, às vezes é só para poder sanar as contas do dia. Talvez alguém chegue aqui hoje dizendo, bispo, a minha luta não é nem para pagar a conta, é para sobreviver, é para ter vida, porque eu estou enfrentando uma luta contra uma doença, eu estou passando por um problema sério. Eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus não vai decepcionar você, Deus não vai desamparar você, o justo não vai ser desamparado. Você pode acreditar que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Ainda que você esteja hoje enfrentando o momento mais delicado, mais difícil da sua vida, Deus está com você. Ele te toma pela tua mão direita, como diz o profeta Isaías. Ele diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus é por você, meu irmão, minha irmã. Acredite nisso. Confie no amor de Deus por você. Confie no amor de Deus por você. Porque Deus te ama com amor incondicional. Ele não perguntou, ele não disse a Pedro, Pedro, você acredita que eu te amo? Ele não disse, Pedro, você acredita no meu amor por você? Porque o amor dele não poderia ser questionado. Ele disse, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E ele diz, Pedro, você me ama? O nosso amor às vezes é questionado, mas o amor de Deus não. O amor de Deus não é questionado, porque Ele morreu numa cruz por mim, por você. Não dá para questionar quem entregou a própria vida em nosso favor, sendo nós ainda pecadores, amados. Não dá para questionar esse amor de Deus por mim, por você. Eu quero encerrar te mostrando por que nós temos que andar em unidade. Porque o sábio lá em Eclesiastes, diz no capítulo 4, versículo 9, 5 minutos eu encerro. Melhor é serem dois do que um, porque tem paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Olha a unidade, a força da unidade. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, louvado seja Deus, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Em outras palavras, o Senhor está dizendo aqui, se você tem alguém do seu lado, você tem alguém para te levantar. Se você está sozinho, você cai, você não tem ninguém. Graças a Deus, porque nós temos um Senhor que nos levanta, amado. Se o homem cair, diz a palavra, por 7 vezes o Senhor o levantará. Sabe,
É tão maravilhoso quando você tem alguém orando por você. Sabe qual a minha alegria? Quando alguém fala assim para mim, me encontra, me manda uma mensagem no meu celular. Isso é o maior presente que eu recebo de vocês, sabe? Quando alguém diz assim, bispo, eu estou orando pelo irmão. Nós temos um grupo de intercessores aqui, que vem aqui às terças-feiras e ora. Eu tenho uma paz, porque eu sei que essas pessoas estão aqui intercedendo pela minha vida, pela minha família. Estão intercedendo por mim. Hoje eu estava indo para a escola do meu filho, levá-lo, e eu disse, Gabriel, ore por nós. E ele começou a orar, e ele começou a orar pelo culto, começou a orar pela vida do irmão no trabalho, pela vida da irmã que estava em casa, da mãe, pela minha vida, pelo meu trabalho, pela igreja. E eu, quando ele terminou aquela oração, eu falei, uau, hoje vem o que vier, eu estou guardado por Deus, que depois de uma oração dessa, tem miríades e miríades de anjos aí trabalhando para me guardar, me proteger. E olha como nós precisamos, amados, de ter pessoas do nosso lado. Eu queria encerrar te mostrando isso, porque às vezes a gente acha que sozinho a gente vai conseguir vencer o mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, você não precisa estar sozinho. Você não precisa estar sozinho. Você precisa ter pessoas na sua retaguarda. Bispo, por que é importante uma igreja? Amados, a coisa mais extraordinária que existe na face da terra é a igreja. Você ter a retaguarda de uma igreja, meu irmão. Você tem tudo. Você ter a retaguarda de pessoas orando por você. Eu queria encerrar com esse texto, que muito falou ao meu coração, que é Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro estava numa situação delicada. Pedro estava ali com uma prioridade de morte, ele morreria na sequência. Pedro estava ali passando um momento delicado na vida. Pedro estava ali olhando a vida por uma perspectiva de final. Pedro talvez estava ali angustiado, dizendo, o que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? Eu nunca mais vou ver ninguém, acabou tudo, o que vai ser de mim? Mas o fato é que Pedro estava guardado, mas do lado de fora havia uma igreja que não estava presa. Havia uma igreja que guardava Pedro no coração. Havia uma igreja que se importava com Pedro. Havia uma igreja que amava a Pedro. Haviam pessoas que talvez nem Pedro soubesse que era amado por elas. Havia um grupo de pessoas que talvez Pedro nem imaginava que aquelas pessoas se importariam com ele. Mas a Bíblia diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge a tua calça, amarra o cordão da tua calça, calça as suas sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Eu quero te mostrar que às vezes você pode até pensar que é o teu fim, que as coisas não vão dar certo, mas sabe quando você tem um filho orando por você, quando você tem um pai orando por você, quando você tem uma mãe orando por você, quando você tem uma esposa orando por você, quando você tem uma avó orando por você, quando você tem um neto orando por você, ou quando você tem uma igreja orando por você, você não está sozinho. O mal pode estar à sua volta,
Mas quando tem uma igreja unida com você, quando tem pessoas unidas com você, o mal bate em retirada e Deus te dá livramento. Eu quero hoje te pedir em nome de Jesus, jamais se afaste da comunhão da tua igreja. Jamais permita que Satanás lance um dardo na tua mente para tirar você da comunhão com as pessoas que Deus colocou ao seu lado, porque ele quer com isso te enfraquecer. Mas eu te digo, isso não vai acontecer em nome de Jesus. E eu quero hoje encerrar te dizendo, aqui você está protegido. Aqui você está protegida. Não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque aqui nós oramos uns pelos outros. Porque aqui nós preservamos a unidade e através da unidade Deus nos guarda, nos dá livramento, nos traz a bênção e nos dá a vitória. Sai daqui hoje, não permita que nada nem ninguém quebre a sua unidade com Deus e com a tua família espiritual. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! Oh Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Jesus. Olha, eu preciso da sua oração e você precisa da minha oração. Vamos fazer um pacto essa noite? Olha, vamos durante esta semana orar uns pelos outros? Vamos fazer isso? Ore pela sua igreja, ore pelas pessoas, vamos orar uns pelos outros. Eu tenho sempre orado aqui pela vida do meu amigo, irmão Rui Alberto. Olha, eu queria que a igreja cobrisse a vida do Rui em oração. Nós temos orado pela vida da irmã Rosa, vamos cobrir a vida dela em oração. Nós temos aqui orado pela vida hoje da nossa abençoada Lucy, mãe da doutora Kate. Sabe, vamos orar até que chegue a notícia que a cirurgia foi feita, que ela já está se recuperando. Vamos orar uns pelos outros, vamos nos proteger. Bispo, como que eu posso abençoar a vida de alguém? Ore pela vida dessa pessoa, amém? Porque tem coisa que não é humano que vai resolver, tem coisa que não é a força do teu braço, tem coisa que não é o dinheiro que vai resolver, tem coisa que é só oração. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça e encerrar o nosso culto, fazendo exatamente isso nesse momento, orando. Pai amado e eterno, eu quero nesse momento colocar diante do Senhor a vida das pessoas que necessitam de um milagre. Porque ao lermos a tua palavra, eu vi que Pedro estava naquela noite para ser apresentado por Herodes, porque Herodes queria uma promoção e sabia que a morte de Pedro iria lhe promover. Mas naquela noite a igreja orou incessantemente pela vida de Pedro. Eu quero incessantemente agora orar mais uma vez pelas pessoas que por alguma razão estão afastados da tua casa, por pessoas, Deus, que o inimigo semeou guerra, semeou divisão no coração. Eu quero orar pelos enfermos da nossa igreja, por pessoas que precisam de um milagre, que precisam de uma resposta. Talvez alguém nesta hora que está enfrentando um vale, Pai, por conta da vida financeira, alguém que não sabe como amanhã vai honrar os compromissos, que não sabe como vai fazer. Talvez alguém que esteja, Senhor Jesus, sangrando na alma por conta da vida financeira. Mas nós queremos nesta hora te pedir, Deus, entra com a tua provisão. Deus, entra com o teu socorro, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, eu oro pela unidade da nossa igreja. Tudo aquilo que tem sido dardo do inimigo para tentar quebrar a nossa unidade, que seja isso agora desfeito, Pai, em nome de Jesus. Que possamos olhar uns para os outros com amor, que possamos entender que a fraqueza do outro precisa ser coberta com o meu amor, a nudez do outro precisa ser coberta com o meu amor. Pai, nos ajuda a sermos operosos praticantes da Tua palavra. Não queremos ao sair daqui hoje, ao nos depararmos com uma situação,
simplesmente ignorarmos tudo que nós ouvimos de Ti. Não queremos isso. Pai, não queremos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda a nos protegermos uns aos outros, em oração, em comunhão, nos ajuda, em nome de Jesus. E a igreja que ama a Deus, diga amém, amém e amém. Estenda suas mãos aos céus. Eu quero declarar que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conduza você nesta quinta-feira, nesta sexta, neste sábado e até domingo no nosso culto. Que você seja guardado, guiado, dirigido e protegida pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Deus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia.